Olá, que Deus abençoe a sua vida. Está no ar o programa Nosso Tempo. Uma boa noite para você e para toda a sua família. Nós estaremos aqui mostrando o que Deus ele pode e quer fazer na sua vida. Ele disse na sua palavra: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. A pergunta é: o que você está passando agora que tem lhe causado dor, sofrimento, angústia, e que você possa tomar uma decisão e resolver esse problema? Esse problema que você já tentou resolver de muitas maneiras, você já recorreu talvez a tantas pessoas e ninguém pôde resolver o seu problema. Nós vamos agora mostrar com fatos que para o seu problema existe solução. Nós vamos a um testemunho de uma pessoa que chegou em uma das nossas Universal e a sua vida foi transformada. Essa pessoa chegou numa reunião de quarta-feira e chegou cheio de dor, e uma das maiores dores que essa pessoa sentia era a dor na alma. Vamos a esse testemunho e já voltamos falando mais desta quarta-feira. Eu me casei para fugir do sofrimento que eu passava com meus pais. Mas o que era para ser um alento se tornou um grande terror. Na minha infância era muito difícil. Meus pais chegou uma fase que começaram a brigar bastante, muita discussão, as brigas só aumentaram, eu comecei a brigar muito com a minha mãe, eu tinha muita raiva dela e a gente passou mesmo a ter ódio uma da outra, essa era a verdade. E aí eu conheci um rapaz, comecei a me relacionar e eu falei, não, agora eu vou me casar e vou ser feliz. Ele era um excelente marido, de segunda a quinta, atencioso, era presente, mas quando chegava sexta, sábado, domingo, ele se transformava, ele era uma outra pessoa. Ele gostava muito de balada, de amigos, de samba, e aí isso era todos os finais de semana. Não adiantava falar. Às vezes ele ia trabalhar e ele nem voltava para casa mais. E aquilo começou a me trazer angústia, tristeza. E eu ficava muito nervosa. Quando ele chegava em casa, muitas vezes de madrugada ou no dia seguinte, as brigas eram constantes. E quando ele chegava de madrugada, a gente começava a brigar ali mesmo. Ele queria dormir, eu tomava o travesseiro dele, tirava a coberta dele. Era um inferno, um inferno. E isso era todos os finais de semana. A sexta-feira para mim era um dia angustiante, porque eu já sabia o que vinha pela frente. Foi quando um dia eu não aguentava mais aquela situação e resolvi acabar com tudo. O ódio tomou conta de mim. Tomou conta, eu não conseguia me reconhecer. E foi quando eu peguei uma faca e resolvi matá-lo. Ele conseguiu se defender, me deu um soco, né? Quando ele tomou essa faca, foi que caiu a ficha. Começou a passar um filme na minha cabeça. Tudo que meus pais passaram, eu estava passando no meu relacionamento. A minha irmã, ela já ia na Igreja Universal, né? E eu vi uma diferença na vida dela, eu vi essa transformação. Quando ela falava comigo, eu vi algo diferente nela e aquilo me chamava a atenção. Foi quando eu decidi ir também. E no primeiro dia, eu ouvi uma palavra reveladora, que eu queria mudar o meu marido, eu queria transformar o meu casamento, eu queria que ele fosse um homem diferente, mas eu precisava mudar. Tinha muita coisa dentro de mim que precisava ser mudada. O meu jeito, autoritária, mandona, né? E isso que estava atrapalhando nosso relacionamento também. Dali em diante, eu fui pedindo a ajuda de Deus. E eu era respondida porque eu comecei a sentir, foi muito rápido, assim. Eu percebi aquela transformação, aquela paz dentro de mim, aquela tranquilidade. Então, Deus, ele me deu uma força sobrenatural que eu não tinha. Ali eu me batizei nas águas, passei a ter uma aliança com Deus. E tem
passagem na Bíblia que fala que a mulher sábia edifica a sua casa. E eu pedi essa sabedoria para Deus e Ele me deu. Mesmo sabendo que ele estava na balada, eu já tinha força para não ir atrás dele mais brigar. Quando ele chegava bêbado em casa, eu não ia mais discutir com ele naquele momento. No dia seguinte a gente conversava sim, mas já não era mais agressiva como era antes. E dali diante eu comecei a praticar a palavra de Deus, inclusive a perdoar. Eu ouvia falar do Espírito Santo e eu queria receber, né? E eu foquei, eu pedia para Deus, falei, meu Deus, eu preciso desse Espírito. Eu preciso ter ele dentro de mim, porque ali eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu poderia voltar a ser quem eu era. E eu não queria voltar a ser aquela pessoa. Eu sabia que eu poderia ser uma presa fácil para o diabo, essa é a verdade. E eu não queria. Então eu buscava incessantemente o Espírito Santo, eu buscava de madrugada. Eu levantava, eu estava no meio da faxina de casa, eu dobrava meu joelho, buscava o Espírito Santo. Eu falava, meu Deus, eu preciso do Senhor dentro de mim. Eu me limpei, me ajuda, né? O que está errado dentro de mim? Eu perguntava para Deus o que estava errado dentro de mim, que precisava mudar, que eu não tinha recebido ainda. E eu busquei incessantemente. Eu fui sincera, né? Porque Deus, ele se agrada da sinceridade. E aí, no domingo de manhã, eu recebi o Espírito Santo. Foi uma experiência que não dá para falar, né? Uma paz dentro de mim. Eu que me sentia ali desprezada por toda a minha vida, que tinha aquela angústia, aquela tristeza, né? Aquele vazio tão grande dentro de mim. Deus falou comigo que eu era dele, que eu era especial, que eu era importante para ele e que ia ser tudo novo, que ele ia fazer tudo novo na minha vida. Então, foi uma experiência que não tem palavras, foi algo assim maravilhoso dentro de mim. Aquela paz que eu nunca senti, né? O Espírito Santo, ele fez tudo novo. Foi uma experiência tão maravilhosa que eu falei para Deus, se o Senhor quiser me levar agora, você pode me levar, porque eu tenho certeza da minha salvação. Foi algo muito especial, é algo muito especial e muito importante. E dali em diante, eu passei a ser uma pessoa confiante, determinada, valorizada. E Deus, ele não faz nada pela metade, ele faz completo. Eu engravidei, e aí meu esposo não queria que eu dirigisse, e ele começou a me levar nas reuniões. E aí ele falava assim, eu sou só acompanhante, eu tô só te acompanhando. E aí, mas Deus foi falando com ele, ele foi ouvindo a palavra, mesmo de acompanhante, como dizia ele, né? A palavra foi entrando dentro dele também. E quando eu menos esperei, ele se batizou nas águas, recebeu o Espírito Santo e hoje ele é um novo homem. Hoje eu tenho 3 filhos maravilhosos, lindos. E hoje eu tenho paz, eu tenho alegria. Não tem mais briga em casa, meu esposo é presente de domingo a domingo. Inclusive a gente trabalha junto, né? A gente tem a nossa empresa, trabalha junto, tá junto o tempo inteiro. A gente não consegue, ele fala que não consegue ficar longe de mim um minuto. Então hoje é tudo diferente na nossa vida. Hoje eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe. Não tenho raiva dela, não tenho mágoa. Tenho um carinho muito grande por ela. Ela mora em outro estado, sempre estou ligando para ela, mas eu amo a minha mãe. E existe um motivo para eu ser uma mulher muito feliz. Ter o reino de Deus dentro de mim. Bom, você acabou de assistir esse testemunho. Agora, o que você tem que fazer? Se você é uma pessoa que precisa de ajuda, está aí no seu vídeo o WhatsApp do nosso SOS e você pode mandar uma mensagem ou você pode ligar, que haverá uma pessoa ungida por Deus para lhe ajudar, para lhe orientar de como você vai sair dessa situação. Nós vamos ao intervalo que fala desta quarta-feira e já voltamos com todos vocês falando mais a respeito desta quarta-feira. Títulos, conquistas, medalhas, aplausos. Todo prêmio recebido na terra um dia vai acabar. Mas existe um prêmio que não pertence a este mundo.
e nunca terá fim. A árvore da vida é a recompensa prometida por Deus ao vencedor, àquele que sabe que vale a pena lutar. Vale a pena aplicar toda a força e renunciar ao que for preciso pelo prêmio eterno dos que permanecem firmes até o fim. Nesta quarta-feira, na continuação do estudo dos vencedores, a Noite da Árvore da Vida, às 20 horas, no Templo de Salomão. Reuniões também durante o dia, às 10 e 15 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em todas as igrejas Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Você acabou de assistir o intervalo. Eu queria fazer um convite a todos, um convite especial. Nesta quarta-feira nós teremos a presença do Bispo Haroldo Martins junto com a sua esposa, Dona Mary Martins. E vai ser uma noite que vai ficar marcada na sua vida e também na sua família. Porque nós teremos um momento da palavra, um momento da busca do Espírito Santo, mas também teremos um momento onde será feita uma oração toda especial para todas as famílias. E eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga, que quando você chegar com a sua família neste lugar aqui, nesta quarta-feira, eu tenho certeza que a sua vida, ao sair desta reunião, será outra, porque o que Deus está preparando para você nesta noite vai ser uma noite de salvação. O início dela vai ser às 19h30 e eu tenho certeza que quando terminar esse culto você vai sair feliz, alegre, como você vai assistir um testemunho de uma pessoa que, ao participar também de uma reunião de quarta-feira, a vida dela foi transformada. Eu me lembro que era uma tarde fria, a cidade estava muito movimentada. E eu peguei o carro e eu saí decidida a acabar com a minha vida. Porque o sofrimento era muito grande e ninguém conseguia me ajudar. Trabalhava muito, que eu tinha que ajudar meus pais. Não tive a oportunidade de estudar. Meu pai era muito bem de vida na Bahia, mas ele perdeu tudo. E ele veio, para tentar a vida aqui em São Paulo. Só que eu tinha uma depressão que eu não sabia que era depressão. Era uma tristeza muito grande, eu chorava muito, mas eu chorava escondido. E eu sentia que eu carregava um fardo muito pesado. Sofria muito, tinha aquela escuridão dentro de mim, aquela vida triste, chorava muito. E a dor que eu sentia era muito grande. Era uma dor que não tem explicação, sabe? Só que eu via que ninguém podia me ajudar. Vinha uma voz, falava: ninguém gosta de você, você é infeliz. Eu cheguei ao ponto de olhar no espelho e olhar para mim e falei: eu sou infeliz mesmo. E além da depressão, eu tinha insônia, eu via vultos, ouvia vozes. Aí foi quando eu parti para bebida, cigarro, porque aquilo era como se eu estivesse vencendo algo. Só que quando passava, ficava pior. Teve um dia que eu parei e pensei assim: o que para essa dor que eu sinto dentro de mim? Na alma, aquele vazio muito grande, uma tristeza, uma angústia na alma. Eu me lembro que eu me levantei, eu estava deitada, eu não falei nada para ninguém. Aí eu saí. Eu já dirigia aquela época, eu saí. Falei: bom, então vai ser hoje. Eu vou jogar o carro numa ribanceira. Eu passei e vi uma igreja universal. Eu já tinha ouvido falar da igreja universal. Mas eu falava dentro de mim: nessa igreja não vou entrar não, nunca vou entrar. Porque eu não acreditava que tinha jeito para minha vida.
Aí naquele dia eu decidi entrar e fazer uma prova. Eu saí dali diferente. Eu não tive mais vontade de morrer. Eu senti um abraço de Deus. Eu falei, poxa, Deus me ama. Porque até então eu via que as pessoas não me amavam, ninguém me amava. Aí eu voltei no domingo e assim foi indo. E aí começou a trajetória da libertação. E a minha família viu a mudança em mim. Eles perceberam que eu já estava diferente. E aí eu ouvindo a palavra e obedecendo, Deus foi me libertando. Eu me libertei da dor de cabeça constante, das vozes de vulto, né? Eu via, decidi ter uma nova vida. Aí eu me batizei nas águas. Eu via nas pessoas da igreja brilho, alegria, aquele sorriso espontâneo. Eu queria aquilo. A partir daí eu comecei a ler a Bíblia, né? E a ter uma comunhão com Deus. Aí chegou o batismo com o Espírito Santo, que é algo que eu nunca me esqueço, jamais. Foi a maior felicidade da minha vida. A partir daí, a minha vida foi só mudança, foi só transformação, foi só alegria. Foi algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Então, e daquele dia em diante, eu nunca mais estive sozinha. Já se passaram mais de 30 anos, mas essa alegria só aumenta. Deus só foi me abençoando, foi me ensinando. Hoje eu sou uma mulher casada, muito bem casada. O meu marido também, ele é batizado com o Espírito Santo, é um homem de Deus. Hoje eu tenho vida, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho família, hoje eu vivo bem. Hoje eu tenho conforto na minha casa, hoje eu como do bom e do melhor. E tudo isso eu conquistei através da fé, mas nada é mais importante do que o Espírito Santo. Olha, é interessante que o dia que eu ia dar cabo da minha vida foi o dia que Deus me deu vida. E eu quero deixar um recado para quem sofre com depressão. Olha, gente, depressão tem cura. Porque um dia, uma pessoa estudada falou para mim que não tinha cura, mas Deus me curou. E o que Ele fez por mim, Ele quer fazer na sua vida. Agora o que você tem que fazer é só anotar o endereço. O endereço está aí no seu vídeo, na Rua Padre Chagas, número 3536, bem no centro da nossa cidade de Guarapuava. Nesta quarta-feira, com a presença do Bispo Haroldo e a sua esposa, Dona Mary Martins. Eu tenho certeza que vai ser uma noite de salvação, uma noite onde muitos que estão assistindo agora essa programação que está afastado, e eu creio que você vai voltar e o seu retorno será gratificante para todos nós. Como o céu se alegra, nós também vamos nos alegrar com a volta do senhor, da senhora, que há algum tempo já não tem mais assistido essas reuniões de quartas-feiras, tá bom? Nós vamos agora a esse intervalo que fala dessa grande sexta-feira, aonde vai começar uma etapa nova de libertação, porque nós temos que viver de fé em fé. Vamos a esse intervalo. Por mais que você tente, por mais força que você coloque, enquanto existir uma força espiritual amarrando sua vida, você não sairá do lugar. Olhe bem para a sua vida. Quantas coisas você já tentou e não conseguiu realizar?
Quantos sonhos foram sepultados pelos fracassos? Você não vê, mas é nítido que alguma coisa não está normal. Isso pode ser resultado de uma amarração espiritual. Mas se existem forças do mal que amarram, o poder de Deus liberta de toda a prisão. Nesta sexta-feira, o início das 13 sextas-feiras da amarração do mal, para que seus caminhos sejam livres. Às 7 horas, 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605. Ao meio-dia, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Estamos de volta nessa grande sexta-feira, dará início às 13 sexta-feira da amarração contra o mal. Você que é uma pessoa que vem sendo vítima de inveja, de olho grande, de obras malignas, eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, para o seu problema existe solução. Você está vendo esse corredor aqui? É o corredor que nós temos todas as sextas-feiras, a grande vigília do meio-dia. Por esse corredor já entrou pessoas enfermas, desenganadas, pessoas com problemas na família, pessoas desempregadas, e neste lugar essas pessoas encontraram a solução dos problemas dela. E eu tenho certeza que com você não vai ser diferente. Nós vamos agora a um testemunho de uma pessoa que, ao participar da grande vigília do meio-dia, você vai ver o que Deus fez na vida desta pessoa. Naquele dia, ele apontou a arma na minha direção e apertou o gatilho. Com 18 anos eu me casei. Sempre quis ter um casamento, né, para a vida eterna, que isso era o que eu tinha aprendido, principalmente porque eu vim de uma família de pais divorciados. Então eu queria uma família até o fim da minha vida. Só que, infelizmente, com 14 anos de casado, ele começou a ir para o mundo das drogas e ali começou as brigas, as agressões físicas, psicológicas. E o meu pai já tinha me orientado a me divorciar, porque ele também já era uma pessoa divorciada, tinha reconstruído a família dele, porém eu não aceitava. E ali eu tinha uma filha que estava com 12 anos na época, também atingia muito ela, porque ela participava das agressões físicas, psicológicas, e principalmente ela acompanhava o vício do pai dela. Eu ingressei na Polícia Civil, muito nova. Eu percebia que eu transmitia segurança para as pessoas, um conforto, né? Eu fazia todo o acolhimento, mas dentro da minha casa eu não tinha esse acolhimento. Eu vivia um verdadeiro inferno. O mesmo casos de polícia que acontecia, eu estava vivendo. Eu não via luz no fim do túnel. Para mim não ia ter jeito. Eu ficava muito frustrada porque eu queria um futuro melhor. Mas quanto mais eu insistia na relação, mais angústia, sofrimento. Vivia aquela aparência, né? Minha filha estudando numa escola boa, eu tendo uma vida boa, tendo um carro, tendo uma casa. Mas aquilo não condizia o que eu estava passando dentro de casa. Eu trabalhava no período noturno e um certo dia eu cheguei na minha casa por volta das 6:30 da manhã e chegando na minha casa, ele me abordou e disse que iria levar minha filha para a escola e naquele dia nós íamos decidir sobre o nosso divórcio. E eu bem tranquila,
fiz as coisas que eu tinha que fazer e fui dormir. Quando eu menos imaginava, eu só escutei o barulho do gatilho sendo puxado 3 vezes. Ele simplesmente pegou a minha arma, mas eu falo que ali eu fui guardada por Deus, porque ele, como não era policial, ele não sabia que tinha uma trava. Se não tivesse sido isso, eu estaria morta. Foi quando ele saiu da minha casa, né? Ele foi para a casa dos pais dele. E a primeira pessoa que eu pensei em ligar, porque eu já estava acompanhando toda aquela... Não foi nem para uma viatura, não foi nem para colegas de trabalho, foi para o meu pai. E o meu pai disse para mim assim: quem faz uma, faz duas. E foi quando eu voltei para casa do meu pai. Eu conheci o trabalho da Igreja Universal através de conhecidos. Ali era o meu conforto, porque como eu já vinha, né, de uma família de pais separados, ali eu encontrei uma família. E ali eu me senti acolhida. Então, todas aquelas frustrações, né, de adolescência foram supridas com o trabalho da igreja. Você viu aí que contra fatos não há argumento? Você viu o que aconteceu na vida desta pessoa? Com você não vai ser diferente. Eu quero estender esse convite para você também, não só para a vigília do meio-dia. Você não podendo estar na vigília do meio-dia, nós teremos também às 7h30 da manhã, às 10 horas, às 15 horas, às 18 horas e às 19h30, nessa grande sexta-feira, aonde nós estaremos amarrando o mal que vem afligindo a sua vida. Prepare agora um copo com água e nós vamos juntos orar com a nossa amiga Mary Martins. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Nosso Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos orar em favor de todas as mães. Meu Pai, uma mulher quando se torna mãe, ela já começa sofrendo. Sofre com o parto, sofre com a gravidez, depois do parto, a criação do filho e toda a nossa vida, meu Pai, há muitos momentos de sofrimento. Eu oro por esta mãe. Fortalece a fé dela, dê a vitória, dê a bênção aos seus filhos, porque toda mãe quer o melhor para o seu filho. Dá, meu Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor, porque essa mulher, ela representa o amor que o Senhor tem por nós. Ela sacrifica. Ajude, meu Pai. Dê saúde, dê a tua sabedoria para poder criar os filhos. Dê a tua proteção, dê a tua presença a cada mãe. Dê a recompensa do sacrifício que ela faz aos filhos, meu Pai. Cuida dessa mulher, cuida dessa mãe. Que em nome de Jesus, a tua presença esteja sobre a vida dela e que ela possa, meu Pai, te glorificar em ver os seus filhos abençoados. Unge esta água com o teu poder e no final, todos nós seremos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe da água e seja abençoado por Deus. Graças a Deus, eu como mãe, digo a você, mãe, seja abençoada por Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Graças a Deus, você acabou de beber desta água e eu tenho certeza que o milagre, ele chegou na sua vida a partir de agora. Agora tome uma atitude de fé, o endereço está aí no seu vídeo, como também o WhatsApp do nosso SOS. Que Deus abençoe e até a próxima.